gente, é um prazer eu receber aqui em São Paulo, digitalmente hoje, o Dr. Paulo Borges, que é advogado e que vai nos falar do que está acontecendo agora, no caso do ex-presidente, aliás, ex-diretor do Banco do Brasil, do Henrique Pizolato. Doutor Paulo Borges, que confusão é essa que está se passando nesse momento no caso do Pizolato? Bom dia para o senhor. Bom dia, Zenha. Bom dia a todos que nos estão ouvindo, assistindo. A situação hoje do Henrique é a seguinte: ele recentemente, inclusive, esteve contigo e relatou toda a situação dele, que já vem lá de trás da chamada AP 470 de Minas Gerais, que foi o processo tido como mensalão, né? E ele condenado naquele processo, e o então relator, ministro Joaquim Barbosa, eh, também aponta lá naquela sentença, né, sem entrar aqui agora no mérito do acerto, do erro daquela sentença, que o Banco do Brasil teria sido lesado com um valor que era, na época, em torno de 73 milhões, né, que se hoje atualizado dá bem mais de 200, é, e que, então, esse seria o prejuízo do banco. Todavia, embora pudesse ter feito, o Supremo Tribunal não estabeleceu ali nenhum valor mínimo, né, e remeteu isso para um processo civil apurar as responsabilidades, né, de cada qual. Eram quatro: era o Henrique como diretor do banco, alegado responsável pela liberação de recursos esses que, é bom que se diga, não eram do banco, e os outros três eram os sócios da empresa de propaganda DNA: Marcos Valério, Ramon Hollenbach e Cristiano Paz. Bom, passado um tempo, o Banco do Brasil, isso já em 2015, o Banco do Brasil resolve entrar com uma ação cobrando esses valores, né? E isso vem tramitando. Quando foi agora em dezembro, né, o perito apresenta um laudo em que ele avalia todos os documentos, responde aos nossos quesitos, ao quesito de Cristiano. Estranhamente, o Banco do Brasil, que pediu a perícia, não fez quesitos, né? Não apresentou quesitos. E nas respostas aos quesitos fica evidente que, primeiro, Banco do Brasil não é o responsável, não é o dono desse dinheiro, né? Que é o próprio banco relatou no curso da ação 470 que ele não tinha, que esse dinheiro era da empresa privada VisaNet, né? Então, o banco sempre negou ser proprietário desses recursos. Mas, ainda que fosse proprietário desses recursos, ficou evidente, né, que com um conjunto de milhares de notas que estão neste processo que está sendo discutido agora, e que já estavam lá, porque esses processos só traz as provas daquele processo penal para cá, né? Que todas aquelas ações de incentivos, de ações de publicidade, de marketing, foram realizadas, né? Restou agora no laudo do perito uma diferença de uns 10%, que ainda está sob discussão, que a gente insiste em dizer que também não são devidos, porque está relacionado à CPMF, que à época era paga, e a remuneração da própria agência, que também não, como não tinha nota específica, porque o dinheiro já estava na conta da DNA, esse valor o perito não teve como contabilizar como comprovado, mas, entretanto, não quer dizer que isso seja irregular, é uma questão de direito que a gente ainda sustentará para dizer que os 100% do valor cobrado foram comprovados.
mas pelo menos 90%, algo próximo de 90%, quer dizer, dos 73 milhões cobrados, uns 60 e pouco, o perito já atestou que estão comprovados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, primeiro, não se deve nada ao Banco do Brasil. E, segundo, eles foram condenados exatamente por terem, segundo a fala do ministro Barbosa, se apropriado de recursos públicos do Banco do Brasil. Como são recursos públicos se esse dinheiro está comprovadamente dito por um perito oficial do Juízo Civil, aqui na 20ª Vara Civil de Brasília, que esses recursos pertenciam à empresa privada VisaNet, né? Então, acho que com isso a gente está fazendo duas coisas: provando que neste processo civil não é devido nada para o banco e, ao mesmo tempo, tirando o chão, tirando o piso daquela condenação penal. Agora, houve algum problema que a juíza não quer aceitar a perícia ou ela é obrigada a aceitar? Como é que funciona isso? Essa é o inusitado e, por isso, essa ação do Henrique. Primeiro, eu dizer assim, por que que o Henrique está hoje é, é, falando para todo mundo sobre esse assunto? Por duas ou três situações. Primeiro, Henrique foi beneficiário do indulto de 2017, assinado pelo então presidente Temer, né? E isso 2017. E o Henrique, por uma dessas coisas da perseguição judicial, ele foi o último a ter reconhecido pelo ministro relator, o atual, que é o ministro Luiz Barroso, o seu indulto. Isso foi reconhecido agora em dezembro de 2020. Então, apesar de ter sido indultado por uma questão dessas da burocracia, o ministro não tomava decisão, não resolvia e o Henrique ficou, apesar de já estar em casa por conta de liberdade condicional, mas ele continuava ainda sob as penas, né? E respondendo e sendo condicionado. Então, ele não tinha liberdade para falar, que é a liberdade que ele conquista agora. Dois, que a gente esperava o laudo pericial. O laudo pericial também foi entregue no início de dezembro, né? E que ficou realmente demonstrado aquilo que a gente alegava. E a terceira questão é essa decisão que você menciona da juíza, porque esse perito é um perito reconhecido no meio judicial de Brasília, é um perito respeitado, né? Foi escolha da juíza, atendendo a pedido do Banco do Brasil. Esse perito apresentou um plano de trabalho. Esse plano de trabalho foi submetido às partes, Banco do Brasil e requeridos, né? E aprovado pela juíza. O perito pautou-se pelo plano que ele apresentou, fez tudo direitinho, respondeu os quesitos. O que o perito faz? Ele desenvolve um trabalho para responder cada quesito que lhe é apresentado. Nós apresentamos 40 e poucos quesitos, o Cristiano faz mais uns 4 ou 5. Né? O banco tinha oportunidade de apresentar os seus, não fez. Né? Ele respondeu os quesitos, 4 dos quesitos ele entendeu, né? Por moto próprio, ele entendeu que aquelas questões nossas extrapolavam a competência dele, ele deixou de responder, né? Diz que ele entendia que aquelas questões eram questões de direito, não me ocorre agora quais ser, mas ele não respondeu, quer dizer, ele fez o trabalho dele de acordo com o que manda, o que lhe permite a lei, né? E atendendo ao que foi designado pela própria juíza. Apresentado o resultado, parece que a juíza não gostou do resultado que deu. E aí, eu acho que aí dimensionou qual era o risco dessa resposta. Resolveu, então, levar essa discussão lá para trás. Como se dissesse, olha,
o perito extrapolou, está decidindo coisas que ofendem a coisa julgada penal, né? Já foi dito que essas pessoas são responsáveis e que o dano foi demonstrado no processo penal, né? E que o valor mínimo deve ser 70 e poucos milhões. Ora, a sentença penal diz claramente, não há valor mínimo, até porque os interessados, Banco do Brasil, Ministério Público, na época, não reclamaram qualquer coisa desses valores. Até porque o Banco do Brasil não tinha como reclamar, porque por pelo menos umas 5 vezes ele juntou provas e disse no processo da ação penal que aquele recurso não era dele, que aquele recurso era da VisaNet. Então, não tinha por que reclamar e fixar valor mínimo. É agora, depois que passado um tempo, alguém resolveu cobrar um valor. Ah, o dinheiro não é meu, mas o Supremo disse que é, então eu vou cobrar, né? Então é isso que a gente tem agora. Só que, para obedecer às regras processuais civis, o perito fez partindo do zero, como estava colocado no acórdão da sentença penal, obedecendo às regras que foram estabelecidas pela própria juízo da 20ª Vara Civil, e o resultado está aí. Agora, o nosso temor, como aconteceu no processo penal, é que provas possam ser escondidas, provas possam ser desmerecidas, provas que se inocentam, né? Porque o Henrique reclama lá do processo penal que a prova que demonstrava que ele não era responsável, as provas que o absolviam, não foram consideradas, ao contrário, foram colocadas dentro de um inquérito em que o ministro Barbosa decretou sigilo, e omitiu essa informação, inclusive da defesa e dos demais membros da corte, né, que só foram e esse laudo só pôde lá naquele processo penal. Esse laudo só pôde vir a conhecimento quando já não estava mais na corte o ministro Barbosa e que o ministro Lewandowski assumiu e quebrou o sigilo, então se pôde conhecer do laudo feito pelo Instituto de Criminalística, onde trazia a prova de que o Henrique não era responsável por aqueles autorizações, que eram autorizações para fazer o desembolso lá do recurso para, pela DNA, pagar as empresas que ela havia contratado. Empresas essas o Sistema Globo de jornal, de TV, foram os maiores beneficiários. Foram aqueles conjuntos de atividades de patrocínio que a gente via dentro das nossas casas, nos times de vôlei de praia, de vôlei de quadra, de guga, tantos outros que a gente viu acontecendo, apesar de tudo isso, de todos nós vermos, o Supremo entendeu que aquelas coisas não existiam. E agora? A juíza está voltando, está tentando voltar lá atrás, dizendo que a decisão penal se sobrepõe ao caso civil, é isso, né? E o que você fez? O que vocês fizeram? Na verdade, na verdade, ela dá uma interpretação muito criativa, né? Que costumeira agora o judiciário tem sido bastante criativo em determinadas situações, e neste caso é mais um caso de uma criatividade interpretativa, né? Em que ela avança para dizer que essa responsabilidade de pagamento já estava implícita na decisão. Ora, se estivesse implícita na decisão, né, como um núcleo do tipo penal, o ministro Barbosa já teria dito isso quando fez o seu voto, e o Supremo teria dito. E eles, ao contrário, eles disseram que não fixariam o valor mínimo. E ela está estabelecendo agora, e não o fez há um ano atrás, um ano e pouco atrás, né? Ela está estabelecendo agora que o perito tem que partir dos 70 e poucos milhões para atualizar. Para atualizar isso, não precisa nem de perito.
basta pegar a tabela de atualização do tribunal e pegar o valor e atualizar. Então, há uma contradição intrínseca na própria decisão dela, porque se era para fazer mera atualização, né, o tribunal e o CNJ já disponibilizam tabelas de atualização de débitos, né? Não precisaria pagar quase R$ 200.000 para um perito fazer um estudo de mais de um ano para chegar a essa conclusão. Aí o que aconteceu? Nós já recorremos um agravo no instrumento, foi dada oportunidade, essa modalidade de recurso permite que a juíza, ao tomar conhecimento que houve recurso, se retratar, né, e voltar atrás, mas ela já fez esse juízo e manteve a decisão. Portanto, agora a nossa situação é esperar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aprecie o nosso agravo de instrumento e a partir daí, exare uma decisão se deve se manter a perícia tal qual feita até agora, ou se vai encampar essa inusitada e nova tese que a juíza trouxe. Por essa nova tese da juíza, quanto que caberia ao Pisolato pagar? Vai depender da quantificação, quer dizer, se ela vai fazer isso de forma individualizada, né, e responsabilizar cada qual dos quatro numa proporção, ou se ela vai considerar todos solidários, né, e todos corresponsáveis igualmente, né, por um valor. Nós não chegamos a fazer uma atualização efetiva daquele valor, mas passado tantos anos, porque vai atualizar lá do início, né, 73 milhões, ele ficaria hoje acima de 200 milhões de reais, essa dívida. Quer dizer, uma punição contínua, né, do Henrique, desde lá de trás, culminando agora, Exato. depois de tantos anos, com indulto e tudo, e com perícia e tudo, e ele ainda pendurado nessa história. Está pendurado. Mas mais que isso, essa tortura e essa injustiça, ela não para por aí. Eu estou com uma decisão publicada ontem, né, de um recurso que a gente apresentou no Supremo, e aí já é Supremo, e aí ainda é na sentença, na execução penal, que o indulto de 2017, no nosso entendimento, não deixa qualquer dúvida que ele indultava não só a pena privativa de liberdade, como a pena de multa. Uhum. Né? Quando a gente fala desse valor que a juíza está discutindo, é a ação de indenização promovida pelo Banco do Brasil. Agora, existe também uma pena de multa para o Henrique, que teria sido indultada, mas que numa solução criativa do ministro Barroso, também está no entendimento de que o decreto de Temer não indultou a multa. Ela indulta a multa até o limite de 1.000 e poucos reais, mas como as multas eram todas muito altas, todos aqueles condenados tiveram que pagar ou terão que pagar, alguns não estão pagando, outros pagaram, só que a pena do Henrique hoje, se atualizada, ela deve ultrapassar a casa de uns 3 milhões de reais, fora essa discussão do Banco do Brasil, e que nós recorremos, e essa matéria foi levada ao Supremo, ao plenário virtual do Supremo, e somente 2 ministros foram no sentido de referendar a decisão do plenário tomada em maio de 2019, da validade plena do decreto de 25 de dezembro de 2017. Os demais mantiveram as penas de multa. Portanto, Henrique vai ter que viver algumas vidas a mais para conseguir pagar isso parcelado. Quer dizer, estabeleceu-se aqui no Brasil uma pena perpétua, né, de multa, né?
A pessoa, nós não temos pena perpétua no nosso sistema legal. Aí você tem a situação inusitada de que Henrique está indultado de pena privativa de liberdade, né? E tem uma pena perpétua de multa, porque ele não vai ter como pagar isso vivendo, porque ainda que ele pague parceladamente esse valor, ele vai precisar de algumas dezenas ou centenas de anos para conseguir pagar toda a multa que ele está condenado. Sim, porque são 3 milhões de um lado e de outro Mais 200 uns dividido por 4. 200 e pouco, que seja, Mais de que seja 50 250, milhões, chutando. isso. É. Nós temos essa situação. Não, não, e olha só, essa questão mesmo a, a situação de penal dele e a situação de perseguição que ele reclama hoje é de tal gravidade, né, que essa questão da discussão mesmo da multa, né, que ficou retendo essa discussão e do reconhecimento do indulto por 1 ano e meio, todo mês. Quem me antecedeu e eu, logo que assumi também junto com o doutor João Francisco, a defesa do Henrique, no civil, e lá eu no penal, nós viemos pedindo o reconhecimento para que o ministro Barroso definisse a questão do indulto. Foi 1 ano e meio e ele não dizia uma vírgula, um nada, não dizia um nada. Aí, em dado momento, falou, não tem mais como, para quem recorrer? Vamos entrar com um habeas corpus. Qual foi a solução que o relator ministro Fux deu? Não cabe, pela jurisprudência interna, não cabe habeas corpus contra ação ou omissão de ministro da Corte. Então, é aquela coisa que Marco Aurélio diz, a gente não pode errar, porque acima de nós só Deus. Hoje, nós estamos em situações como essa que a gente vivenciou no caso do Henrique, nós ficamos apelando para Deus, porque o Supremo nos negou até o remédio heróico do habeas corpus. Então, a situação é difícil, realmente, porque uma coisa era você partir de uma situação em que você reconhece, olha, houve aqui uma sentença justa, uma responsabilidade, ainda assim estaria sendo abusivo. Mas, como o Henrique já falou em uma outra oportunidade nesse programa, né, a situação do Henrique é de envergonhar estagiário de direito. É inconcebível que um erro tão crasso tenha sido cometido pela mais alta corte do país. Uma pessoa sem foro privilegiado foi julgada em uma única instância, em total desacordo com os tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Um desrespeito à questão do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição. Henrique não teve direito a um recurso por uma corte diferenciada. Henrique deveria ter sido julgado em primeira instância e o processo ir subindo, né? Então, tendo condições de fazer provas efetivas, não, ele foi colocado, como ele mesmo disse, diante de um pelotão de fuzilamento judicial e ele foi fuzilado sem direito à defesa, num processo em que a mentira, a construção de uma tese infundada virou verdade e nós estamos hoje ainda discutindo, e aí no juízo civil diz que não me importa se lá foi uma tese, se lá foi uma mentira, hoje eu tenho que manter a mentira. Quer dizer, a quem recorrer quando o judiciário está petrificado em cima de mentiras, né? Acho que esse assunto é um assunto, eu já tive conversando com uma professora
uma faculdade importante do Rio de Janeiro, falando, desperte os seus alunos aí de mestrado, de doutorado, a visitar essa questão, porque o caso Pisolato tem que ser incluído nos grandes erros judiciais, né, para mostrar para os estudantes de direito daqui para frente como o sistema judicial pode falhar de forma grave, destruir reputações, destruir pessoas, destruir vidas, né? Porque o caso do Henrique é um caso emblemático de um erro crasso cometido no Supremo Tribunal Federal. O caso do Henrique pode se alinhar aos irmãos Naves, pode se alinhar ao caso da entrega de Olga Benário aos nazistas.